Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos filosofar um pouquinho? Dê um joinha no vídeo, compartilhe o canal, se inscreva, tá bom? Peço essa gentileza aí. Hoje nós vamos falar, como prometido, começar uma série de escolas filosóficas pertencentes ao helenismo. E hoje nós vamos falar de cinismo. Isso mesmo que você ouviu, cinismo, cínico. Você é cínico? Você conhece pessoas cínicas? Será que o que nós vamos falar hoje tem a ver com o que nós entendemos de cinismo hoje? Então, vamos lá? Cinismo. Cinismo é uma corrente filosófica, ou seja, é uma filosofia. E ela nasceu no século IV antes de Cristo, Ela nasceu. Quem criou essa corrente filosófica? Um discípulo de Sócrates, que Sócrates foi um filósofo bastante famoso, muita gente conhece ele, conhece suas ideias, ele é muito difundido. E esse discípulo de Sócrates se chamava Antístenes. O Antístenes criou o cinismo. E o cinismo fez muito sucesso. Fez muito sucesso. Por quê? Porque é um estilo de vida. É uma corrente filosófica que segue um estilo de vida muito particular, tá? E vocês vão entender isso, e eu achei também bastante interessante. E além do Antístenes, nós temos o mais famoso, aquele que as pessoas falaram mais dele, que deu mais trabalho. Ele conheceu Alexandre o Grande, Alexandre Magno, o rei da Grécia. Então assim, que é o Diógenes. Existem muitos vídeos, muitas falas sobre o Diógenes, O Diógenes deu pano para manga. Então nós temos o Antístenes, o Diógenes, o Crates, que foi discípulo do Diógenes, e uma mulher. Sabia que tem uma mulher filósofa chamada Hipárquia? Alguns vão falar Hipárquia, outros vão falar Hiparquia, que foi uma filósofa que viveu de acordo com os princípios cínicos. Vocês vão falar cínico, Será que eles viviam debochando dos outros, sendo falso com os outros? Gente, não é nada disso, Cínico tem a ver com a palavra grega kinon, que virou kínikos, que é cachorro, simplesmente, cão, cachorro. Aí vocês vão falar assim, ué, gente, que é isso, No primeiro momento, a vida dos filósofos cínicos, a vida que eles resolveram viver, a crítica à sociedade que eles resolveram fazer, eles foram considerados como cachorro, Então eles foram insultados, porque, de acordo com os gregos, eles viviam como os cachorros. Só que assim, eles falaram assim, gente, eles estão achando que estão nos insultando. Eles não estão nos insultando. Nem nada melhor do que viver como um cão. Não tem nada melhor do que viver como um cachorro. Então, eles assumiram para si, o cinismo. Ou seja, realmente, nós vivemos como cães. E o que isso tem a ver? Então vamos lá. A filosofia, como é essa filosofia? Primeiro, uma filosofia prática. Eles não escreveram nada não. O que a gente sabe deles, são os autores, os seus contemporâneos, os historiadores, que escreveram sobre a vida deles, porque eles mesmos não tinham tempo de escrever. Eles viviam de acordo com a filosofia cínica. Primeira coisa, uma filosofia prática. É uma filosofia que você segue a natureza, a sua natureza, você segue a sua natureza. Então, você vai buscar a felicidade, que é a eudaimonia, a virtude pela natureza. O que é isso? Viver de acordo com a natureza. Eu vou falar sobre o Diógenes e vocês vão entender muito bem. Ou seja, é uma vida simples. Você vai buscar aquilo que é natural, aquilo que é instintivo em você e vai seguir esse princípio. Não importa aonde você estiver. Gente, lembrando que eles viviam numa sociedade grega, uma sociedade cheia de regras, cheia de comportamentos, e os cínicos, eles questionavam esse tipo de comportamento. E os gregos falavam que eles eram até doidos, Doido. Então, filosofia que segue a natureza. Então vamos lá, vou entender isso. O Diógenes, como que o Diógenes vivia? Como que era a filosofia do Diógenes? O Diógenes, ele vivia perambulando pela rua. Ele não tinha casa,
ele não tinha roupa direito, ele não tinha quase um utensílio para viver. Por quê? Era isso que ele pregava, era isso que a filosofia cínica pregava. Você viver uma vida simples e de acordo com a natureza. Mas aí que o bicho pegava, gente. É dessa forma que o bicho pegava. Por quê? Porque eles faziam, né? Eles seguiam a sua natureza e não importava onde eles estivessem. Por exemplo, se ele tivesse com vontade de fazer as suas necessidades fisiológicas, ele fazia. Ele fazia cocô em público, ele fazia xixi em público, fazia sexo em público, se masturbava em público. Gente, agora vocês imaginem isso no tempo de hoje, imagina alguém ali na praça agindo desta forma, né? Só que eles tinham um princípio, né? Eles falavam assim, não, a pessoa vai ser feliz, ela vai alcançar a felicidade se ela seguir a sua natureza. E isso tem a ver com o cachorro, né? Aí as pessoas falam assim, não, quando o cachorro tá lá grudado no outro, a pessoa fala assim, nossa senhora, tinha que ser cachorro mesmo. E é isso, gente. É viver como um cão, né? Mas o cachorro, ele ensina algumas coisas pra gente. O cão, ele é indiferente, né? O cão, ele sabe distinguir o amigo do inimigo. O cão vive uma vida simples. O cão se contenta com aquilo que a gente dá a ele. O cão, ele busca comida quando ele tá com fome, ele não fica atrás de coisas supérfluas. É esse o cerne da questão. Você não ir atrás daquilo que você não precisa. Você seguir a natureza. Gente, e isso questionou a sociedade da época. Ou seja, uma sociedade cheia de regras, uma sociedade cheia de pudor, cachorro não tem pudor. O filósofo cínico também não necessita de pudor. Você tem que fazer aquilo que te faz feliz. E o natural, né, a natureza, ela existe para te fazer feliz. É isso a filosofia cínica. É isso que você, né, possa entender. Isso é bastante interessante, né, gente? O cinismo hoje, imagina, né? A natureza hoje do jeito que tá, né? Você vai tomar banho no rio, o rio tá todo poluído. Isso quando tem rio, né? Você vai ver na rua, a rua tá toda ocupada, né? A polícia vai te tirar, então tem um monte de coisa. A gente seguir a filosofia cínica hoje em dia tá meio complicado, né? Tá bastante complicado. Mas, né, que você entenda, a filosofia cínica é a filosofia que você segue a natureza, né? E você vive de maneira autossuficiente, que é uma outra palavrinha grega, autárquia, autarquia. Você tem que ser autossuficiente. Você mesmo dá conta das suas coisas. Por exemplo, você mesmo corre atrás da sua comida, da sua bebida. Você não precisa de ninguém para viver, né? E é dessa forma que eles viviam, tá joia? E o Diógenes, ele era muito simples, né? Ele não tinha nada. Diz que ele vivia com uma lanterna, ó. Tá vendo aqui o lampião aqui, ó, né? Mesmo de dia estava aceso, porque ele falava que estava procurando os homens verdadeiros, os homens de verdade. E onde que ele dormia, onde que ele vivia? Ele vivia dentro de um barril, dentro de uma jarra grande. Por quê? Para mostrar para as pessoas que a gente precisa viver numa casa suntuosa, cheia de coisas. Nós podemos viver com pouco, com pouquinho, ou seja, viver dentro de um barril. Parece até um personagem famoso que a gente conhece, né? Que vivia dentro de um barril, era pobre, tinha uma vida simples, né? Quem é esse personagem? Tá jóia? Fica aí pra você a dica. Gente, Diógenes, uma vida simples, uma vida de acordo com a natureza. É isso o cerne do cinismo, né? E tinha também a Hipárquia, que é uma mulher também que seguia os princípios, né? Uma mulher que era de classe alta e ela resolveu abraçar o cinismo. Imagina o que essa mulher não sofreu, gente. Ela resolveu abraçar. Primeiro, a sociedade grega era misógina, né? Tinha um ódio das mulheres. E outra coisa, as mulheres não podiam pensar, não podiam escrever, não podiam ser filósofo. E ela, além de tudo, foi seguir a filosofia cínica. Ou seja, viver para a rua fazendo o que desse na telha. Imagina o que essa mulher não sofreu. Tá joia? E como que o cinismo ganhou essa conotação que nós temos hoje? Porque na Idade Média ele sofreu uma crítica, né? Na era do cristão sofreu uma crítica. E a partir dessa crítica, porque os filósofos pregavam uma coisa e viviam outra. Então, virou o cínico que nós temos hoje. Tá bom? Até mais!